Olá, eu sou o Antônio Tabet, este aqui é o Alt Tabet, o talk show que é um verdadeiro orgasmo múltiplo, ou pelo menos hoje. Você conhece minha convidada, já a viu, já a ouviu, rádio, TV, internet, falando sobre sexo e relacionamentos. Ela é psicóloga, terapeuta, Rose Vilela. Tudo bom, Rose? Tudo bem, prazer te receber aqui. Para mim é uma honra estar aqui. Olha, eu já vou começar fazendo uma pergunta clássica. Qual é a maior dúvida sexual das mulheres? Das mulheres? É, porque dos homens eu sei qual é, o tamanho da manjola, se importa, se não importa, se influencia, se não influencia. Das mulheres, qual é? Desejo. Desejo? Com relação ao desejo. A maior pergunta, né? É. Tabu é outra história. Mas em relação ao desejo, o quê? A falta de desejo, excesso de desejo? Falta de desejo. Falta de desejo. A mulherada reclama bastante e das mais variadas idades, desde jovenzinhas até mulheres mais velhas. Essa é uma preocupação que você vê também no público masculino ou em menor intensidade? Você sabe que tem aparecido, tem uma história, né, de que o homem tem testosterona e que no homem não falta desejo. E isso é balela. É balela, pura balela. Tem uma coisa também, a testosterona no homem pode baixar dependendo do estresse, do grau de estresse que ele passa. E então acontece em ambos os sexos, independente de idade. Então é uma queixa tanto de homem como de mulher, muito mais de mulher do que de homem, mas tem tido muitos homens jovens com queixa de inibição do desejo. Aquele mito que existe, que assim, você já deve ter ouvido isso, porque eu já ouvi, imagino você. Aquela coisa do tipo, não, veja bem, homem tem muito espermatozoide, tá aí pra, né, é pra semear, a mulher tem um óvulo só, então é normal que o homem queira transar o tempo todo e a mulher queira menos. Você já ouviu isso? Que é para a ideia, né, da biologia para propagar a espécie. Então o homem não acaba nunca, a mulher ela tem um período reprodutivo. Isso é verdade. Pois é, mas quanto disso é biologia, quanto disso é machismo? O pessoal adora, né? Justificar pela biologia. Claro. Imagina, a ciência tá do meu lado, gente. Olha aqui. Pois é, tem uma explicação biológica. O que tem de esquerdo ou macho aí falando, né, se apoiando na ciência? Tem. Né? Como é que é isso? Tem muito. Tem uma coisa que é da biologia mesmo. A mulher, ela nasce com a quantidade de óvulo que ela vai passar o período reprodutivo dela. Então, chega um período, acabam os óvulos e ela não reproduz mais. E o homem, ele vai renovando, né, a quantidade de espermatozoide. Com o passar do tempo, também diminui. Não vai ter a mesma quantidade. Então, tem vários fatores que a biologia também justifica. Mas muitos homens justificam por isso, né? Situações de traição, não que mulher não traia, tá? Mas assim, a justificativa, né, da poligamia, de que o homem não nasceu para ser, né, ter uma única parceria, então tem essa justificativa, não, mas é para poder perpetuar a espécie, eu tenho que sair com várias espécies, é do meu instinto, é da minha natureza. Então isso é meio balela, porque a partir do momento que nós somos seres racionais, então eu também faço uma escolha racional. Se eu quero manter uma relação com alguém, se eu quero sair com várias outras pessoas, claro, que dependendo do que você estabelece dentro de uma relação também, né? Quando a gente vê esses programas de entrevista com um sexólogo, uma sexóloga, falando de comportamento e tal, 99% das dúvidas e das perguntas se referem a relacionamentos heterossexuais. Pelo menos é o que eu percebo. Eu tô sem desejo pelo meu marido, a mulher com que eu fiquei. E em relação aos públicos da comunidade LGBTQI, APN+, assim, as dúvidas são parecidas ou são completamente diferentes? São parecidas do ponto de vista da sexualidade de uma forma geral, porque a gente está falando de ser humano. Mas tem uma característica que a gente observa entre os públicos, né? Tanto o gay masculino como o feminino, porque a mulher, ela tem uma tendência a ir ficando mais tranquila com o passar do tempo, com relação ao desejo. Então, muitas vezes, parcerias femininas, elas meio que não transam tanto, não vão em busca de uma solução para isso. Já os homens têm fogo, né? Os casais gays. Os casais gays têm um fogo muito maior. Muitos acabam estabelecendo relações abertas para poder sair com outras pessoas e que tem um desejo, né? Tem uma coisa do sexo muito mais
ali, sabe, um fogo maior mesmo. Então, isso nas relações com os meninos, né, os rapazes. Agora, batendo o recorde de contradição da entrevista. Isso aí tem a ver com a ciência, então? Não só com assim, o homem tem testosterona, que teoricamente, porque eu não posso considerar só o ser biológico, porque tem a relação que você estabelece com o outro. Claro. E isso é que vai ditar também o seu ritmo na vida. Então, se eu estou numa relação que está um saco, que está difícil, que desgastou, por N motivos, claro que no público gay também, a gente está falando de gente, né? E gente também vai estabelecer várias formas de se relacionar com o outro. Mas o que a gente percebe é que entre os homens tem uma coisa de um tesão muito maior, de uma permissão sexual muito maior, de curtir as fantasias muito mais do que as mulheres. E aí a gente entra não só no aspecto biológico, mas também tem um aspecto cultural. A mulher, ela é reprimida desde muito jovenzinha. Agora, uma outra curiosidade, na relação entre mulheres, então se a gente falar de orgasmo, né? Muitas mulheres não têm orgasmo na relação hétero. E entre as mulheres, é baixíssimo número de mulheres que não têm orgasmo na relação. Olha. Por quê? Porque o sexo ele não é focado na penetração. Na relação hétero, geralmente o foco é na penetração. E entre as mulheres, a relação, né, de mulher com mulher, o sexo ele é pautado mais no toque, mais na esfregação, né, do que na penetração. Então a gente já falou aqui da dúvida mais comum nas mulheres, nas mulheres hétero, nos homens hétero, no público LGBTQI, APN+. Tem algum tipo de tabu ou dúvida que é comum em todos os públicos? Masturbação. Masturbação. Por incrível que pareça. Esse assunto é uma punheta, realmente. Esse assunto é uma punheta, realmente. Quais são as dúvidas? Então, de que é pecado, de que não pode, a partir do momento que você tem uma relação fixa com alguém, que é como se você estivesse traindo. Então, já atendi casais da pessoa aí, por isso ser um problema, ser uma questão. Porque eu peguei ou a minha parceira, ou meu parceiro se masturbando, assistindo filminho e se masturbando. Porque não pode, porque é errado, porque mulher não pode. Homem ainda pode, ainda, né? Agora, a mulher não pode de jeito nenhum. Então, masturbação ainda é tema. E o que você diz nesses casos? Tudo depende da quantidade, porque tem pessoas que ficam viciadas nisso. Isso é um risco, realmente. É um risco. Por quê? Porque você se afasta da relação com o outro. Não é problema nenhum masturbação, muito pelo contrário. É uma coisa que a gente orienta do ponto de vista da saúde sexual. De conhecer o próprio corpo, de se tocar, saber os seus pontos, não tem problema nenhum. A questão é o excesso. Às vezes você está afim de gozar, não está afim de transar. E tá tudo bem. O problema é quando você troca uma relação e sempre para uma masturbação. Porque aí tem que ver o que está acontecendo com você internamente. Tem uma ansiedade? Tem, de repente, um quadro depressivo? Tem algo que está faltando? Porque o que você faz? Quando você se masturba, ou tem uma relação, a sensação que te dá é de um relaxamento, né? Depois que você tem um orgasmo, ejacula, enfim. Então, essa sensação de relaxamento, ela é temporária. Então, muitas vezes a pessoa está num quadro ansioso, ela vai para a masturbação porque dá aquele que gostosinho, mas dali a pouco volta, né? Porque ele não tratou a causa, que é uma ansiedade, aí você tem que ver também qual que é a base dessa ansiedade. E aí isso acaba virando um ciclo vicioso. Entendi. Eu lembrei agora daquele filme Baby Girl, com a Nicole Kidman, que a primeira cena do filme ela transando com o marido, e é uma cena de sexo e tá lá, e eles gozam, né? E assim que ela sai do quarto, ela vai para um outro cômodo da casa, que eu não lembro mais se é o banheiro, e ela se masturba, e aí ela goza, ela finge primeiro e goza. A masturbação como um complemento de uma relação, você acha isso ok? Não? Isso precisa ser elaborado? Super ok.
Porque essa é a ideia, né, de que você possa utilizar como um complemento, não Como tem que ser inimigo, assim como os brinquedinhos. É isso. Né? As pessoas, principalmente os homens, tem uma questão de, tá me trocando pelo vibrador, tá me trocando principalmente se for um vibrador em tamanho, né, tamanho, número e grau de envergadura. Tem uma covardia aí. Então, covardia entre aspas, porque se você pega aquilo e utiliza como um aliado, não pode ser seu inimigo, tem que ser seu amigo também. É o que eu sempre digo sobre masturbação. O pau é meu, eu lavo na velocidade que eu quiser. Não é? Tô certo, não tô? É verdade. É isso. Na dedicatória do livro vermelho com sexo sem vergonha, você escreve assim: dedico este livro a todas as pessoas interessadas em se apropriarem da sua sexualidade de forma livre e saudável, sem mitos e sem tabus. O que é se apropriar da sua sexualidade? É poder se libertar de todas as crenças que você carrega desde a sua infância. Porque a nossa construção sexual, ela começa lá na infância. Quando começa a perguntar por que o menino tem pênis e a menina não? O que aconteceu? Por que o menino usa cueca e a menina usa calcinha? Então, tudo isso são questões do âmbito da sexualidade. E dependendo de como essa informação é passada, eu posso me reprimir mais ou menos. Então, poder trabalhar todos esses mitos, esses tabus que a gente carrega, isso é uma liberdade. Então, muitas vezes a pessoa vem para a terapia e o que ela precisa é de uma orientação. Não é que ela não tem orgasmo, ou ela tem uma disfunção, algo, né, muito sério. O que falta, às vezes, é informação. E a informação, nesse caso, liberta. Né? A pessoa, então quer dizer que eu posso me masturbar? Então tem mulher que fala isso. Nossa, eu posso. Óbvio, né? Uma bobagem. É óbvio. Às vezes não tem orgasmo na relação porque não conhece o próprio corpo. E aí tem a ideia de que o outro vai me dar isso. O outro vai me dar esse prazer. O outro vai me levar ao orgasmo. Não, se você não conhece seu corpo, ninguém vai te dar nada. Não, assim, eu tenho pra mim, não sei se você concorda comigo ou não, mas eu acho que a gente, como sociedade, é tão sexualmente reprimido por conta de uma culpa incutida por diversas religiões e uma convenção social, né, que é construída ao longo de eras para reprimir mulheres. Tem várias coisinhas, né, na história, você vê aquela... não cobiçais a mulher do próximo, o homem pode... Como é que funciona isso? Tem umas coisas ali que a gente até brincava com isso na minha época de Porta dos Fundos, que era assim, esse cara que criou esse mandamento aí, de repente ele estava levando chifre e falou, vamos botar isso aqui, que é óbvio que não é desrespeito com nenhuma religião, mas é só uma piada em cima de toda uma cultura de patriarcado e machismo que vem aí de eras, né, tentando sempre segurar a mulher por causa de insegurança masculina. Né? E não só, né? Tinha também as questões políticas, Sim. de não dividir terras, de Claro. Né, você vai ser só mim, de mais ninguém, eu tenho que garantir que esses Casamento filhos são por posses, meus. Então e tudo isso, por incrível que pareça, é uma coisa transgeracional. Então falar, mas isso aconteceu tem tanto tempo, mas a gente vai carregando nas nossas células. O que aconteceu lá com a minha tataravó, passou para minha avó, para minha mãe, passou para mim. Então eu tô ainda, né? Sou cheia de marquinhas da minha história, da minha geração passada. Então isso também vai ter um impacto, principalmente na minha sexualidade. Então quando eu falo de sexualidade, isso vem, né, todo um histórico carregado. Tem uma coluna da Marta Medeiros que eu achei muito interessante quando eu li há muitos anos, chamada Traição e Semântica, que ela fala que até o termo traição ser usado para caracterizar um homem que fica com outra companheira ou outra pessoa durante uma relação e vice-versa, que é algo para incutir culpa mesmo, porque traição, a palavra, ela vem do tipo, deu uma facada nas costas de alguém, eu derrubei um governo, eu fiz mal para aquela pessoa. E muitas vezes a pessoa não está fazendo mal a ninguém, né? E óbvio que a gente não tô falando de furar acordos e não tô falando mas eu tô falando do uso da semântica. O termo traição, porque vem carregado como algo...
é um peso muito maior, né? Pensando nessa coisa da semântica. Sim. Mas você faz mal, né? Dependendo do que Claro, você estabelece de acordo. Sim. Porque se é uma relação... Exatamente, eu não estou falando dos acordos, eu estou falando... Sim, do peso que carrega o termo, sem dúvida. Você costuma responder muitas questões na internet, naquelas caixinhas de pergunta do Instagram. Já teve alguma pergunta que te deixou sem resposta? Puxa, tem umas que são meio... que não dá nem, né, para colocar porque o Instagram derruba, me tira do ar. Pois é. Isso não atrapalha também? Porque o Instagram fica naquela frescura de você não pode falar bunda, tem que ser B-U-N-D e um 4 para fingir que é um A. Sexo também, Nossa. S, você põe um cifrão, põe um 4, põe um pontinho, O. Mostrar gente vagabunda espalhando fake news tá de boa, mas falar sexo, pode, meu Deus, não pode. É um tabu. Exatamente. Isso atrapalha muito, né? Atrapalha. Porque assim, eu até entendo, né? Porque dentro ali dos marcadores, eles não têm como saber o que é pornografia, o que é educativo. Então, eles passam um filtro para cancelar tudo. Só que é difícil, né? Porque eu trabalho na parte da educação sexual. Então, aí mistura tudo. Aí você tem que ir burlando o sistema e que ele já tem formas também de pegar quando se burla, né? Também, já está acontecendo isso também. Então, tudo que você risca, que você marca. Eu acabei tendo que fazer uma verificação no Insta, no Face, então isso diminuiu muito no meu perfil. Eu consigo falar mais, não preciso, às vezes, disfarçar, palavras, porque tive que mandar um monte de documento, provar que eu sou eu, que é educativo e tal, então eu não tenho sofrido tanta censura no Insta, né? Então tem facilitado um pouco o trabalho nesse sentido. É como diria a Marilis Pereira Jorge, se combinar direitinho, ninguém transa mais. Né? Se combinar. Uma promessa que está lá no seu Instagram é essa aqui: alcance o ápice da sua vida sexual depois dos 40. Eu acabei de fazer 50. E como é que anda a sua vida sexual? Excelente, eu acho que eu nunca estive melhor. É mesmo? Isso faz algum sentido? Pode fazer, depende da sua história. Se você de repente se libertou, se você se soltou mais. Porque tem uma coisa assim, do tempo de vida e o que você quer. E às vezes você fala, vou ligar o F, agora eu não devo mais nada para ninguém e vou me libertar. Claro que no público masculino tem o cultural, né, tem o biológico, tem tudo isso que também vai influenciar. No feminino tem uma questão que é fisiológico, por questões do hormônio, né, que você vai aí diminuindo, que você está vai indo para a menopausa, então 10 anos antes da menopausa a gente já entra no climatério. E isso já tem efeitos, tanto na questão do desejo, como na questão de sintomas fisiológicos. Quais são os principais sintomas? Fogacho, que é aquele calorão que te dá repentinamente. Insônia, às vezes te dá uns formigamentos, umas pinicações no corpo. Tontura. Névoa mental, então você quer falar xícara, uma coisa tão caneca. E aí fala, caramba, tá na ponta da língua. Você pega, você fala, vem a imagem, mas não vem a palavra. Depois você lembra, aí você fala, putz, era caneca. Então isso é muito comum também. Então tem alguns sintomas que são muito gritantes, e tem outros que são mais, que você não percebe, como colesterol, às vezes pressão alta, às vezes diabetes. Não que todas as mulheres vão ter isso. Tem uma idade certa para isso acontecer ou pode acontecer precocemente? Pode acontecer precocemente. Tem mulheres com 38 que aí a gente chama de menopausa precoce. Sim. Que aí não normalmente o climatério dá as caras a partir de que idade? O climatério a partir dos 40, 42, 43 já começa a entrar no climatério. E a menopausa é a última menstruação, que aí pode variar, mas vai de 48 até 55 mais tardia. Então esse é o período, aí você entrou na menopausa, e aí é o período pós-menopausa. Só que esse período que antecede, que é o climatério, você já começa a ter todos os sintomas, né? E baixa do desejo é uma delas. E aí tem uma questão que é cultural, que junto com isso, o que vem? Vem o envelhecimento. E o que a gente ouve na nossa cultura? De que a mulher envelhece e vira um bagaço. O homem envelhece e vira um gatão.
Olha que charme, olha que aquele, sei lá o quê, ficou charmoso, ficou isso, ficou aquilo, quanto mais velho, mais charmoso. Então, isso tem um peso também com relação à mulher. Por quê? Porque ela é importante à medida de que ela é jovem e bonita. E associa o envelhecer com ficar feia, tá fora do mercado, né? Então, tem uma confusão da mulher que é reprodutiva sexualmente, né, de parir filhos, aumentar a população, com aquela que se torna inútil. Então, tudo isso é muito cultural. Sim. E aí, como é que as mulheres lidam com isso? Por isso que eu faço muito trabalho com mulheres, né? Para exatamente sair desse lugar, porque tem vida. Enquanto você estiver viva, estiver pulsando, você tem todo o direito a ter a sua sexualidade, a ter orgasmo, a se masturbar, comprar brinquedinho, é se libertar mesmo de tudo que a gente carrega. Porque chega nessa fase, isso piora, né? Tudo isso que você carregou ao longo da vida chega nessa fase e piora, porque além de tudo tem essa questão do envelhecer. Mas a mulher que está mais velha, que passou, está ali na menopausa, passando da menopausa, o que ela pode fazer para manter o desejo dela? Porque você falou que a perda do desejo é um dos sintomas. Ela consegue fazer alguma coisa ou não? Vai de cada um? É mais psicológico? Tem um tanto que é psicológico e tem um tanto que é fisiológico. Se essa mulher puder fazer reposição hormonal, é uma coisa bem legal. Só que reposição hormonal não salva com relação ao desejo. Tem mulher que faz reposição, mas que o desejo continua sem desejo. Entendi. E aí o que você vai investigar? A vida dessa mulher. Então, ela nunca teve uma vida sexual boa. Ela nunca teve facilidade com o tema do sexo, de uma forma geral. Vai chegar na menopausa, só vai piorar. Só vai piorar, porque além de tudo tem esse ritmo que é bioquímico. Mas eu não posso fazer reposição. Às vezes a mulher não pode, não é nem que ela não quer, ela não pode fazer reposição. Então, você vai trabalhar a cabeça. E aí tem alternativas. Então, vai fazer atividade física sempre. Isso para homens e mulheres. Porque quando você trabalha o músculo... É a máquina, né? É a máquina. Você vai, inclusive, aumentar a testosterona. Então, para o homem também isso é muito importante. E para a mulher, mais ainda. Então, vai te dar mobilidade, vai te dar um envelhecimento com mais qualidade. Aí vai procurar uma fitoterapia, uma homeopatia, acupuntura, meditação, respiração. Você tem que mudar, tem que ter uma mudança na sua qualidade de vida mais global. E a andropausa? Então, a andropausa é uma analogia que se faz com a menopausa. Mas, na verdade, o homem ele não deixa de produzir testosterona. Ele continua, diminui, tem uma queda, a partir ali dos 40 e pouquinho, tem uma queda. Mas ele continua a produzir testosterona até morrer, diferente da mulher. A mulher ela tem uma pausa mesmo, ela para de ovular. O homem não, ele continua fazendo, mas também tem sintomas. Então, geralmente ele tende a ficar barrigudinho, tende a ficar careca, fica aquele cara chato, ranzinza. Então, ele vai interferir no humor também. Então, tem alguns sintomas que são bem característicos. Você sabe que você acabou de me descrever, né? Mas você tá barrigudinho? Careca e mal-humorado. Acho que isso mesmo? Você tá na Mas a minha testosterona minha testosterona batendo ali 1000 e cacetada, tá? Opa! Tô bem. Mas tá repondo? E nada. Atividade física? O meu médico chegou pra mim e falou assim, você nem pensa em botar esse chipzinho porque você tem testosterona de rinoceronte. Falou pra mim. Olha. Cadê seu Deus agora, Rose? Mas não é uma regra. Você pratica atividade física? Sim. Então, isso já é uma coisa muito bacana. Porque isso ajuda, né, na produção de testosterona. O que você come, a qualidade do seu sono. Eu não sei se você dorme bem. Durmo. Então, a qualidade do sono também é algo fundamental, que as pessoas precisam. E hoje, né, as pessoas têm tido um hábito de uma qualidade de sono péssima. Que isso é uma coisa também que afeta no climatério e menopausa. Olha, bom. Então, celular longe da cama. Longe da cama. Muito bem. A gente tem um quadro aqui chamado Será Que? Que a gente pega esse Será Que e joga nas redes sociais para ver o que as pessoas estão perguntando sobre determinado assunto. Hoje o nosso Será Que vai ser sobre sexo. Então, vamos para a primeira aqui. Será que tem como a relação ser legal se o sexo, que é uma parte importante, é uma bela de uma porcaria? Dá para ter uma relação
legal um namoro, um casamento, se o sexo não rende? Você sabe que tem pessoas que são muito transantes e outras que são nada transantes. Se os dois não forem transantes, tudo certo. Fica junto, paga boleto e vai ser feliz. Netflix. É Netflix, é maratonar a série. E vai ser feliz. E transa de vez em nunca. Ou às vezes nem transa. Esporte olímpico, 4 em 4 anos. E tudo certo. Tudo bem. Se para os dois, que isso que é legal, se para os dois estiver legal, legal. Agora, quando um quer, que esse é o grande problema, quando tem uma inadequação sexual, um quer muito e o outro quer nada. Aí o grande problema é quando eles vão para a terapia, porque aí você tem que baixar um pouquinho do outro e aumentar um pouquinho do outro, né? E ver o que acontece dentro dessa relação. Porque quando você junta duas pessoas, tem uma conversa que é inconsciente, sabe? Então, assim, às vezes eu não tô a fim de transar. E logo cedo eu percebo que você acorda diferente, mais animadão, tal. Eu vou criar um pezinho de guerra pra gente brigar, para quando chegar à noite você não me procurar. Olha, então tem isso dentro inconscientemente ou conscientemente? É inconsciente. Quando você mostra isso na terapia, nossa, é mesmo, eu faço isso. Porque você vai, né? Você sabe o que vai ativar no outro. Uma irritação, né? Ai, que saco. A pessoa vai brigar e vai chegar à noite, ou sei lá, a hora, né, que for transar, o pessoal não vai procurar e tem uma justificativa. Também a gente brigou o dia inteiro. Entendi. Vamos para a próxima? Será que eu estou pensando em sexo porque eu estou com tesão ou porque eu estou com depressão e preciso de dopamina? Existe isso? A pessoa pensar em sexo porque está com depressão, entediada? Pode acontecer. Não é uma regra, todo mundo que tem depressão, porque muitas vezes uma das coisas que afeta quando a pessoa tem depressão é a baixa do desejo. Então ela não tem desejo por nada e muito menos vontade de se masturbar. Tem outras pessoas que não, que descobrem, né, que tem ali, que tem uma dopamina, que vai depois liberar uma ocitocina. Vira uma droga, entre aspas. Vira uma droga, mas isso não é para todo mundo, isso não é uma regra. Normalmente, o que a depressão faz é afastar a pessoa, porque a pessoa não tem vontade de viver, que dirá, né, de se masturbar ou de ter relação com alguém. Às vezes faz uma coisa, deixa eu dar uma aliviada, faz uma descarga, uma descarregada. Mas não são todos, não. Geralmente a pessoa fica mais sem vontade. A próxima pergunta: quanto tempo depois da invenção do telefone será que demoraram para fazer o primeiro sexo por ligação? Você conhece aquela regra 33? Não, como é que é isso? Diz que se alguém inventou alguma coisa, já fizeram pornografia com essa coisa. Não sabia dessa. Certeza, pode ser. Qual é a novidade do mercado? Inteligência artificial? Se você entrar lá no Xvideos e escrever inteligência, fizeram já pornô com já vai aquilo. ter alguma coisa. Conclave, tem. É mesmo? Flamengo goleando Corinthians, tá lá. Pode procurar que tem. Tudo vira tema. Tudo vira tema. Você sabe quando começou o primeiro sexo por telefone? Nossa, isso, não sei quando exatamente, mas esse é antigo, quando tinha aqueles telenamoro, já tinha sacanagem ali. Já tinha. Era por telefone, né? Colocava lá as mocinhas. Tinha até uns memes, né? Umas sátiras da mocinha lixando a unha. Fuck me, please. Olha. E é engraçado, né? Que o estímulo sexual das pessoas vem de origens completamente diferentes, né? Tem gente que tem um tesão visual, gente que tem tesão auditivo, gente que tem olfato, tátil. É muito louco, né? É muito diverso. E isso é uma coisa legal de se explorar, porque as pessoas ficam muito no sexo genital. Então, e isso é o que traz muita disfunção sexual, né? Inibição do desejo, disfunção erétil, falta de orgasmo. Por quê? Porque o sexo fica focado no genital. E sexo é muito mais do que isso. O genital é legal, é bacana, mas você tem que estimular por outras vias. O toque, o cheiro, o olfato. Senso de humor. Nossa, humor é tudo numa relação, né? Uma relação geral, humor é tudo. A próxima pergunta: será que eu estaria estressada assim com o Vasco se eu não estivesse há 2 semanas sem sexo? Refletindo. Sofrer pelo time é sintoma de falta de sexo? Ou isso depende do time? Porque eu fico pensando, coitada, ela torce pro Vasco, então
Não, depende, Já né? tá Depende. muito Você ruim sabe na que vida. tem uma história de um casal que eu atendi já tem muitos anos. Ah. E a questão era a falta de desejo. E aí, que tem dentro da terapia sexual, tem umas técnicas, né? Alguns exercícios que você vai passando para o casal fazer em casa, enfim. E tenta daqui, tenta dali, o cara nada, banha lingerie disso, daquilo, o cara nada, né? E aí teve um dia, o cara corintiano, roxo, Aí, ó. ela colocou a camiseta do Corinthians e desfilou pela casa. Aí depois eles vieram para a sessão, né, os dois contando que foi o maior tesão que ele já teve na vida dele. Ele não queria transar com ela, ele queria transar com o Memphis Depay, né? Devia ser. Só ativou a fantasia dele, né? ele Com falou, quem que ele estava "Olha lá." transando. Ele olhou e falou, Marcelinho Carioca ali, né? Ele Já ativou, transferiu. exatamente. É, mas eu já vi gente que assim, o time ganha, fica com tesão, o time perde. Mas né? Essa Muito coisa doido, do futebol, ele potencializa muito. E para quem é torcedor, que tem aquela paixão, Mas aí serve pra aquele qualquer coisa, né? fanatismo. Mas é que tem uma coisa, é o tesão no jogo que vai pro sexo, que vai tudo misturado. É engraçado essa relação da felicidade com o sexo, né? Porque assim, imagina, o cara que foi demitido, talvez ele não chegue em casa com vontade. O cara que ganhou uma promoção, Ele já vai estar com tesão. O humor, o estado de humor que a pessoa se encontra, isso também vai ter um ritmo, né, no sexo da vida da pessoa. sim. A próxima pergunta, será que tem algum estudo que explique por que trabalhar dá tanta vontade de pensar em sexo? Não sei disso. Dá? Eu também não, né? Acho que o cara tá com tesão em alguém no trabalho. Pode ser. Né? Foi pro escritório. Ou ele é compulsivo e aí ele tá no trabalho e tem que sair toda hora para ir pro banheiro para se masturbar. Tem isso também, né? A pessoa tá no trabalho e tudo é motivo para ele pensar em sexo, porque na verdade é o sexo que tá na vida dele. Dizem, Rose, que a gente falou muito aqui das pessoas 35 mais e tal, mas dizem que os jovens estão transando menos hoje em dia, né? Isso é verdade. E que tem um lado, não sei se você certamente já ouviu essa teoria, que assim, os jovens hoje, eles transam menos, eles falam menos sobre sexo, apesar de terem todos eles o sexo a um clique de distância, muito mais fácil, né? Eu, para ter acesso à pornografia quando eu era um adolescente, eu tinha que traficar revistas ou fitas de VHS que já estavam usadas e reusadas há meses ou décadas. Hoje em dia, não. Hoje em dia o cara tem acesso a qualquer tipo de conteúdo, às coisas mais alternativas, e é uma geração que está transando menos. Tem um lado bom disso, né, que dizem, olha, o lado bom é que é uma juventude que tem acesso também a mais informação e por isso está mais consciente e não se entregou com tanta facilidade a uma promiscuidade, que seria alguma coisa mais fácil num primeiro pensamento, mas há um lado ruim também, que é uma geração que tem se encontrado pouco, tem estado junto com o outro ali. Faz sentido isso? Você tem percebido isso? Faz sentido e são pesquisas que têm apontado isso, que os jovens eles pensam menos e transam menos, diferente, né, de épocas atrás, que o sexo era... Mas por quê? Porque exatamente é o excesso de informação, e antigamente você tinha que ir em busca disso, e hoje não, que graça tem se não tem desafio, se você não tem que ir atrás, você está tudo ali muito fácil. Então tem o outro lado da moeda também, que são jovens que iniciam a vida sexual com o modelo da pornografia. E não que, né, alguns jovens que vão começar já começam com esse modelo da pornografia, que é o sexo britadeira, que não tem o contato, que não tem a troca, que não tem essa coisa mais erótica. Essa coisa da troca mesmo com o outro, que já chega achando que a mulher vai ter que esguichar, que vai ter que gritar, que vai ter que berrar, que ele vai ter que dar uns tapas, principalmente os meninos. E as meninas também, aquele sexo performático. Então agora eu tenho que gritar, aquela coisa toda, vou ter que... Né? E a pessoa às vezes nem aproveita o sexo, né? Porque está tão preocupada em performar, em atuar,
que esquece de sentir, Que né? não sente, exatamente. É a falta do sentir. Isso que você falou é perfeito. O vício em pornografia existe? Ele é real e ele pode causar esse tipo de coisa? Do ponto de vista teórico, o termo vício em pornografia não existe esse termo. Ele está mais classificado dentro dos quadros compulsivos. A pessoa ela tem uma compulsão por sexo e não um vício, né? Uma coisa mais de nomenclatura. Mas isso existe, né? Pessoas que ficam mais compulsivas em assistir filmes pornográficos, consequentemente vão para a masturbação, né? Que é o grande finale do filme pornográfico, é a masturbação. E isso é muito prejudicial para a pessoa, porque ela acaba se tornando dependente daquilo, ela larga o trabalho para ir se masturbar, para assistir um vídeo, e hoje tudo muito mais fácil, na ponta do dedo. Então isso traz vários sérios problemas, só que também não vê, né? O que está acontecendo? Tem um quadro depressivo, tem uma ansiedade, o que tem aí que a pessoa está mascarando e que ela precisou ter esse hábito da masturbação, dessa compulsão, o que falta internamente? Eu tenho uma amiga que ela reclamou que o cara com quem ela estava saindo, o cara fisicamente, ele agia como se ele estivesse num filme pornô. Então ela falou que eles iam transar e ele, em determinado momento, botava a mão para trás, que é uma coisa que os atores pornô costumam fazer para a câmera poder pegar o ângulo da penetração sem nada atrapalhar. Então ela falava que olhava para ele, e ele botando a mão para trás e fazendo umas coisas, eu falei assim, gente, ele estava mimetizando os movimentos de um ator pornô que estava sendo filmado, sendo que ele ali não estava sendo filmado. Performando. Ou na fantasia dele. Ele podia achar que tinha uma câmera ali e ele tá, né? Meu Deus do céu. Porque quando a gente entra no campo da fantasia, aí mil possibilidades. E se ele utiliza desse recurso do tipo, nossa, deixa eu imaginar que tem uma câmera ali, é isso que vai potencializar o tesão dele. Pode ser uma referência do filme pornô? Claro que pode. Né? Eu vou colocar assim, porque é assim que o cara faz, é assim que parece que é gostosão, mas que pode também, ele tá utilizando do arquivo sacanagem que ele tem na cabeça para poder estar ali. Agora, para a pessoa que está viciada em pornografia e que vai estar no trabalho e não aguenta ficar sem, como é que é o processo para a pessoa se livrar disso? Ela passa por uma abstinência? Qual é o caminho? Então, tem a técnica da abstinência, né, que é o NoFap, a pessoa fica 90 dias sem masturbar, sem assistir filme, só que a gente sabe que as recaídas são absurdas, as pessoas não conseguem. É o processo terapêutico, que dependendo do grau, se tem uma compulsão, se é excessivo, às vezes até uma medicaçãozinha para baixar um pouquinho isso, para ele poder entrar no processo. Mas é uma mudança de estilo de vida, de ocupar esse tempo com outras coisas, mudar o foco, fazer outros caminhos. Então, por exemplo, tem uma coisa que são os hábitos. Então, todo dia, quando a pessoa... Isso para tudo, para o sexo, para quem come demais, para tudo. Que tem aí os vícios, né? As compulsões. Então, a pessoa, ela chega, ela entra no trabalho. Quando ele senta daquele jeito, daquele lugar que ele abre o notebook, bate à vontade, aí ele já entra no filminho. Então, ele vai ter que mudar esse roteiro que ele faz. Ele vai mudar o lado que ele senta na mesa. O hábito faz o monge nesse caso. Exato. Né? Então, ele abre ali o notebook, então ele vai ter que, mudar a tela, ir mudando esse circuito que ele criou, que leva a ele sempre repetir o mesmo padrão de comportamento. Entendi. E o contrário? Existe aquele papo, eu já ouvi gente dizendo que casal que está casado e que a vida sexual começa a dar uma estiada, que precisa às vezes marcar a hora para fazer sexo, isso pode ser uma boa? Pode ser uma boa. E geralmente funciona muito bem. É mesmo? É mesmo. Por quê? Perde espontaneidade, mas você não transa quando está espontâneo, então vai marcar para transar. E aí você vai criar toda uma né? Na sua mente, opa, hoje vai rolar, hoje eu vou me preparar, vai ter que rolar. Hoje vai, entendeu? Você coloca como meta. E é uma coisa chova ou faça sol? Chova ou faça sol. Vai ter, esse brinquedinho vai ter que funcionar hoje.
Olha Mas na só. verdade o que a gente vai resgatando, né, dentro do processo da terapia de casal é o namoro, que as pessoas perdem muito isso, essa questão do namoro. As pessoas se afastam muito com o passar dos anos, né? Então perde, não beija mais, não tem aquele tempo para a relação, para o cuidado da relação. Então a coisa vai, o sexo também vai embora, né? Não fica ali, não sou Eros, vai embora. Entendi. Eu estava fuçando seu Instagram e eu vi que você, além de responder perguntas, você também posta perguntas para os seus seguidores. Você começa com uma pergunta e deixa a galera responder. A gente criou um quadro em sua homenagem aqui chamado o Bumerangue. Opa. Então eu vou fazer as Bumerangue. perguntas que você faz e eu quero que você me responda. Ai, bora lá. Vamos lá? De 0 a 10, como está a sua autoestima hoje? Aqui, ó. Olha lá. É 10. 10? Você tem uma boa autoestima. Muito bem. Vamos lá. Segunda pergunta. Qual o maior mico que você já pagou na hora H? Putz, acho que soltar gases. Gases? Gases. Mas foi o punzão mesmo ou foi aquele buceido? Né? Que é Buceido? o bussum. Buceido também. Sabe o que é buceido? Claro, é aquele... vai aquele ar, entra, sai, vem... parece que ligaram a moto. Então, mas isso é quando tá flácido, né? A musculatura da vagina. Que sai aquele... Então você já... Já. Os dois? Os dois. Que situação chato, que mico. Né? Não, mas tudo bem. Tudo bem. Mas não atrapalhou. O resultado... Não, a gente ri na hora, brinca e segue o barco, né? É isso. Como você se sente na menopausa? Putz. Você tá na menopausa? Eu tô na menopausa. Então, na menopausa e a fase, né, aí que foi mais... Quando você entra na menopausa, de fato, aí meio que vem uma calmaria, né? Porque você já meio que se adaptou. Ainda tem os fogachos, eu faço reposição, então, para mim é um pouco mais fácil. Mas quando eu estava chegando, que é o climatério, então eu tinha fogacho, meus filhos entrando na adolescência... E eu entrando na menopausa, então você imagina o conflito de geração, né? E no meio da pandemia, imagina o que é isso, né? Foi instalado o inferno dentro de casa. Então, eu achei engraçado, eu não conhecia esse termo fogacho, eu sabia que o calor era uma... Mas isso é muito engraçado, porque eu tô com 50 anos, então eu convivo com muitas mulheres que estão no climatério, nessa faixa etária, e é muito engraçado, porque às vezes você tá num lugar que é tipo um frigorífico, 10 graus, e a pessoa fala assim, gente, não é possível, vocês não estão sentindo esse calor. Assim, não. Porque é um calor repentino. E assim, eu percebo por mim, né? Que eu fiquei uns graus mais quente. Que eu sempre fui muito friorenta. E depois da menopausa, que nem me falaram, leva um casaquinho que o estúdio é frio. Eu trouxe, né? Porque eu ainda sinto um pouco de frio. A hora que eu sentei aqui, eu falei, olha, acho que contando com a menopausa, eu não vou sentir frio. Próxima pergunta. Qual foi a última vez que você erotizou na sua relação? A última vez, assim, de erotizar? Bom, foi em janeiro que a gente estava viajando. Vou te contar detalhes, né? Não? Não. Vamos pro próximo. Qual foi o maior mito que te contaram sobre o prazer feminino? Puxa vida, o maior mito que me contaram sobre o prazer feminino, de que a mulher, para ser um orgasmo que vale a pena, é o orgasmo com penetração. Isso é mito. Isso é mito. Pode ser um clitoriano ali, tá tudo lindo. Vem tudo no mesmo lugar. Que o clitóris, o que você vê é a cabecinha, né? Que tem 10 mil terminações nervosas. A cabeça do pênis tem 4 mil. Então você imagina a potência que tem essa cabecinha? Nossa. Só a cabecinha. Só a cabecinha. Só que internamente... Só a cabecinha, não vai doer nada, só a cabecinha. Internamente ele tem um corpo que ele fica para dentro ali, ele envolve, ele abraça o canal vaginal. Então, o orgasmo que é com a penetração também vem do clitóris, só que vem do corpo. Então, por que a maioria das mulheres tem orgasmo estimulando a cabecinha? Porque ele está exposta, está do lado de fora, o acesso é muito mais fácil. E quando você tem com penetração, também está no mesmo lugar, ali do corpinho do clitóris. Então, indiferente. Então, o orgasmo é orgasmo. Orgasmo é orgasmo. Próxima. Quando foi o seu último orgasmo?
O meu? Você que perguntou isso pro seu público, ó. Você que perguntou, não fui eu. Tem 3 dias. 3 dias. Você se sente amada? Me sinto. É? Eu tô há 30 anos casada. Que maravilha. 30 anos. E como é que é pro seu marido ser casado com uma mulher que entende tanto sobre sexo? Não, hoje é muito tranquilo. Porque eu me formei e me casei, né? Ali no mesmo período. E logo que eu me formei, eu fui fazer a formação em sexualidade. E eu lembro que na época foi um problema para ele. Foi um problema? Foi, porque foi isso que ele pensou. Pô, mas e agora, né? Vou ter que performar? Mulher vai ser especialista no assunto, como é que vai ser esse sexo agora? Não vou poder mais mentir, não vou poder usar esses mitos todos ao meu favor. Pois é, né? Então não vou mais, e agora? Como é que faz? Então ele meio que ficou ali numa crise uma insegurança. E agora, né? Como é que eu vou dar conta? Sim. E na verdade você vai estudar, né? Você não vai virar uma pessoa que vai ficar transando e... É um estudo, é uma coisa acadêmica. Mas rolou uma insegurança. Mas a gente conversa muito, né? Tem muita abertura, a gente fala de tudo, então... Agora, já aconteceu, porque assim... Eu gosto muito de futebol. E já houve momentos da minha vida em que eu trabalhei muito próximo do futebol e eu peguei meio que ojeriza de um negócio que eu gosto, que é futebol. Você já teve isso em relação ao sexo? Assim, tipo, se passou o dia trabalhando, chega em casa, seu marido fala, opa, e aí você não me venha, não me fale, não me traga esse assunto hoje. Já. De não ter vontade, não é assim, né? Transa o tempo inteiro, a gente mais fala, quem trabalha com sexo mais fala de sexo que transa, né? Então, isso também é mito. Também é mito. É porque as pessoas têm essa fantasia, sabia? Nossa, porque ela trabalha com sexo, deve ser uma devoradora, deve ser uma coisa louca. Gente, a gente trabalhar com sexo, né, não tem a ver com isso. Sim. Tem uma questão familiar também aí, não tem? Como é que foi pra tua família quando você enveredou por esse lugar? Você sabe que até hoje eu tenho sobrinhos que têm vergonha, né? Mentira. Eu vira e mexe, eu marco eles. Esse aqui é pra fulano que tem vergonha da titia. Olha. E o sobrinho que parou de me seguir, porque os amiguinhos começam a seguir, né? Os amiguinhos dos meus filhos começam a me seguir e acham o máximo, porque acaba sendo educativo para eles. Sim. Mas meus pais nunca falaram especificamente, que vergonha isso e aquilo, mas eu percebo assim, né, dos meus irmãos que tinham um certo desconforto, mas hoje também, do tipo, ok, tudo bem. Eu sou pai de dois meninos, um de 19 e um de 16. E eu tento, desde sempre, deixá-los muito à vontade em relação a isso, e eu já me coloquei à disposição. Assim, olha, se você tiver qualquer dúvida, fica à vontade, fala comigo e tal. Mas eu sinto que é um terreno de areia movediça ali, porque às vezes você dá um passo querendo ajudar, por mais liberal e progressista que você seja, muitas vezes eles também não... Eles não querem falar de sexo com os pais. Eles não querem falar de sexo, eu já percebi isso. Então eu falei, olha, tô aqui, se você precisar, qualquer coisa e tal. Você tem filhos. Um de 16 e uma de 18. Eles já tiraram dúvidas sobre alguma coisa com você ou casa de ferreiro espeto de pau? Eles não perguntam, mas eu falo. E às vezes eles falam, ai mãe, de novo, vocês vão sentar aí e vão ouvir. Que aqui o sexo tem que circular livremente. E eu dou muita aula, né, também. E muitas vezes eu uso prótese, então tem um monte de pênis, um monte de vulva lá em casa, de vagina. E muitas vezes fica lá em cima da mesa, tudo espalhado. Então é uma coisa muito comum dentro de casa. Tanto que às vezes chega material, eles nem olham, né? Passa, finge que não tá vendo. Então eles não querem falar disso com pai e mãe. Mas a nossa função é falar com eles e saber que eles têm a abertura se precisar. Então isso que é importante. Se você pudesse dar uma dica geral para as pessoas melhorarem a vida sexual delas, qual seria? Falem, conversem. Falem dos desejos, das vontades. Investigue internamente o isso não pode. Não pode por quê? Isso vem de onde? Porque às vezes é uma coisa que você ouve, mulher não pode se masturbar. De onde que você ouviu isso?
Questione sempre o isso não pode, isso não é legal. Claro, às vezes não é legal mesmo, você não tem que se submeter a algo que você não quer, não gosta. Mas sempre está se questionando para poder encontrar um lugar de clareza, né? Aqui é legal, aqui não é, isso é bom, isso não é. E dentro de uma relação, o diálogo é tudo. Rose, para terminar, eu queria que você contasse alguma coisa que você nunca contou. Puxa, eu fiquei pensando nisso, né? Algo que eu nunca contei. Eu não sei se não tem nada a ver com o sexo Não tem problema. em si. Eu já fui atriz. Mentira! Verdade. Você trabalhou? Pouco tempo. Eu fiz curso com o Antunes Filho. Não sei se você conhece. Sim. Muitos anos. Isso tinha 17 anos. 17 para 18 anos. Mas você só fez um curso? Ou você chegou a trabalhar? Não, cheguei a trabalhar. Fiz teatro, coisas assim do gênero. E aí você falou, bom, se é pra me fuder, vou me fuder com conhecimento de causa. Aí você falou, vou... Tipo isso. isso. E na época eu era nova, meus pais estavam mudando para Minas, e eles não deixaram eu continuar aqui em São Paulo. Entendi. Então eles me levaram e aí eu tive que largar, né? E aí quando eu voltei, eu falei, agora eu vou fazer psicologia, tratar dos loucos lá de casa. Fez bem. Rose, obrigado pela sua presença. Obrigada. Se você gostou desse papo, curte, compartilha e semana que vem a gente volta com mais um convidado ou uma convidada aqui no Alt Tabet, no canal UOL. Até lá! UOL.